Ci siamo! Ciao raga, olá pessoal! Bem-vindos mais uma vez ao Progetto Giramondi. Ecco. Dai, allora pessoal, vamos dar uma conversada aí seriamente, porque eu fiz um post, né, fiz um vídeo e tal, coloquei no TikTok, coloquei no Instagram, coloquei no meu canal do YouTube também, né, sobre essa questão do ingresso da medicina, tá? Coloquei lá. Não imaginava que iria gerar tanta polêmica, assim, ou tentativa de fazer polêmica em cima disso, porque a princípio eu fiz um Reels ali, mais no sentido de utilidade pública, né, de trazer a debate, trazer em discussão, né, essa questão sobre o ingresso, né, o tipo de ingresso que a gente tem na universidade pública, em especial na universidade pública italiana, e para o curso de medicina, em especial, né. Bom, enfim, por que eu tomei essa iniciativa, né, de falar? Porque eu achei interessante, né, achei interessante o projeto de lei, essa modificação, tá, que está ocorrendo lá na Itália, que já teve votos, assim, já foi o dobro dos votos contrários, então teve 80 votos favoráveis no Senado italiano, e que no Senado italiano tem um peso político muito maior do que a Câmara dos Deputados, por exemplo, para vocês terem noção, tá? Contra 40 votos contrários, né, e fora algumas coisas ali, algumas abstenções, tá? Foi mais ou menos esse o parâmetro, agora não lembro o número certinho, mas depois eu posso verificar e coloco aqui embaixo, qualquer coisa, né, nossas informações, tá? Bom, achei interessante, né, primeiro, antes eu tinha feito esse vídeo, antes ainda de sair essa aprovação do Senado, tá? Porque eu achei bastante interessante, sou um apoiador, eu acho que de fato tem que ter uma modificação, não só, pensando num sistema universitário, assim, quase que praticamente global, assim, sabe? Eu sempre fui, até falei nos meus stories essa semana, né, falei que eu acho que quem quer estudar tem que ter o direito de estudar, entendeu? Você quer estudar medicina, quer estudar física, quer estudar farmácia, vai estudar, não tem problema, não deveria ter nenhum balizador para isso, sabe? Vou dar um exemplo, inclusive, do que acontece na Argentina, onde eu tive o prazer e a oportunidade de estar lá, estudar, inclusive, né, acompanhar algumas disciplinas, alguns professores, né, na Argentina, que ele foi na Universidade Nacional del Litoral, na cidade de Esperança Santa Fé, né? Lá na Argentina, no século passado, no início do século passado, houve uma revolta em Córdoba, né, uma revolução ali dos estudantes, pedindo justamente para que isso, porque não tivesse mais um vestibular, não tivessem barras para o acesso à universidade pública gratuita, né, e de qualidade na Argentina, né. Com isso, praticamente quase a totalidade dos cursos, assim, a grande maioria dos cursos hoje em dia, você não tem nenhuma prova, você não tem que fazer nenhuma prova para entrar. Você entra, você quer fazer, no meu caso, por exemplo, veterinária, né, na época, lá na Universidade Nacional do Litoral, né, as pessoas podem entrar, podem fazer, inclusive veterinária, que foi o curso que eu fiz em Santa Maria, né, e, bom, e não precisa fazer um teste prévio para você entrar, para você ascender ao curso de medicina veterinária, tá? Obviamente o pessoal vai falar, nossa, mas daí todo mundo entra e como é que fica? As salas de aula são super lotadas. Sim, de fato é um problema, inclusive para eles também, algumas situações de... só que eles tiveram que adaptar o sistema, entendeu? É o que eu digo. O sistema é que deve se adaptar, entendeu? As pessoas querem estudar, que bom que querem estudar, cara. Que bom que busquem conhecimento, sabe? A educação não deve ser uma mercadoria, entendeu? Não é uma mercadoria que tu vende aqui um pacote fechado, né, de aulas e tal, ou sei lá, enfim, né, você vende esse pacotinho aqui fechadinho, que você nem interage com o professor, você nem interage com turma e tal, ou é tudo uma falsa interação, uma interação entre alunos ali, mas tudo muito online, muito artificial, entendeu? Essa interação, tá? Eu acho que sim, que a educação deve ser um serviço, deve ser considerado um serviço aí sim, porque tem a contratação de um professor, tem a contratação de secretários, enfim, de diretores, coordenadores e tal. Então, a educação ser um serviço, perfeito, ok? Mas a educação ser um produto não deve ser. Esse é o cerne, entendeu? Esse é o cerne da discussão, o cerne filosófico que eu gostaria de trazer aqui para vocês e debater com vocês, entendeu? Elevar o nível dessa discussão, entendeu? Por isso que eu sou contra qualquer tipo de teste, entendeu? Qualquer tipo de teste de ingresso, tá? No máximo poderia, por exemplo, os cursos de idiomas, né, do qual eu comecei a fazer parte, né, desse mundo, assim, do ensino de idioma, a gente tem que ter um teste de nivelamento, mas só para saber qual o nível que o aluno está, para ele começar, de fato, a aprender uma língua, tá? Então, esse é o único teste que eu defendo, né? Além, claro, das provas durante o semestre, né, para você ir, de fato, até estimulando o aluno a estudar, atingir melhores, né, pontuações e tal. Então isso são estímulos, na verdade, né? Então o professor, quando faz uma prova, quando passa uma atividade, passa um exercício,
ele estimula a evolução intelectual daquele aluno, entendeu? Não é num sentido punitivo, você vai reprovar e não sei o quê, e bababá. Não, gente, esse discurso aí, ó, quem tinha esse discurso já foi muito ultrapassado, ó, já faz tempo, tá? Mas enfim, esse é o objetivo, entendeu? Então quando eu fiquei sabendo desse projeto de lei lá na Itália, poxa, olha, parece que eles estão encaminhando para um acesso mais aberto. Ainda não é um sistema perfeito, tá? Ainda não é um sistema perfeito. Por quê? Nessa proposta ser aprovada, né, deixando bem claro, e que tem muita possibilidade de andar para frente, porque já foi aprovado, como eu já falei, na Câmara, no Senado, né, que tem muito mais poder do que e influência do que a Câmara, então muito provavelmente a Câmara vai só, ok, vai fazer alguns ajustes e segue a vida, tá? Com um novo sistema, né, muito mais justo, eu acho. Mas ainda assim tem suas falhas, né? Porque ainda é um semestre filtro, você ainda vai ter que cursar um semestre, ainda vai ter provas, você vai ter que mostrar rendimento e tal, para daí de fato você ir para medicina. Mas pelo menos quem não conseguir atingir essas notas para ir para medicina vai poder escolher um outro curso, como por exemplo farmácia, fisioterapia, vai poder, né, enfermagem. Então tem outros cursos da área da saúde, tá? Que a pessoa vai poder escolher, então não tá tudo perdido. E mesmo assim, se a pessoa quiser ainda insistir, eu não sei como ficou isso, tá? Mas eu acredito que talvez a pessoa possa ainda, talvez repetir o semestre, não sei. Aí não sei esses detalhes, e é isso que tá em discussão, na verdade, entendeu? Porque os italianos lá, e o Senado e a Câmara já têm a concepção disso. Não, precisa mudar o sistema. Precisa mudar o sistema, a gente precisa democratizar mais, a gente precisa aumentar o número de vagas também, porque a gente precisa duplicar, triplicar a quantidade de médicos na Itália no futuro, porque senão, ó, eles estão ferrados mesmo, literalmente, tá? Porque vai faltar profissional, já está faltando profissional, já está faltando, eles já estão importando enfermeiros, médicos, todo o pessoal da saúde, eles estão importando para a Itália, tá? Eu mesmo recentemente tenho trabalhado muito com o pessoal, com gente já formada em medicina, em enfermagem, né? Preparando esse pessoal, porque eles já estão com um contrato fechado já, então eles têm que chegar lá pelo menos no nível A2 e depois seguir, né, lá mesmo estudando e tal, para continuar melhorando e tudo mais, né? E, enfim, então isso tudo é uma coisa boa que vem, entendeu? É uma coisa boa porque vai ser um processo melhor, né? Os estudantes já vão estar lá, pensando, por exemplo, de um brasileiro que queira ir para lá estudar italiano, estudar medicina, né? Então ele vai para lá, já vai estar em loco, ele já vai começar estudando, aprendendo italiano dentro do léxico, dentro do vocabulário, tá? Das disciplinas que são importantes, das disciplinas básicas que são importantes dentro da carreira médica, tá? Então isso é um primeiro, acho que já é um grande avanço, já é um avanço, tá? Não digo grande, grande seria aquele sonho aberto, assim, sabe, a todos, esse sim seria um grande sonho. É um avanço, tá? É um avanço. O que a Itália precisa fazer é aumentar a quantidade de cadeiras, né, de ofertas dos cursos de medicina, né, e tal, para de fato democratizar cada vez mais. Mesma coisa que é o que o Brasil precisa fazer também, entendeu? Em relação à medicina aqui no Brasil, tá? A gente precisa ter mais vagas nas universidades, né, e universidades públicas, tá? Universidades privadas também, mas a gente tem que facilitar, né? Porque, olha, uma mensalidade de uma faculdade de medicina no Brasil é caríssimo, é caríssimo. Às vezes pode passar de 10 mil reais, entendeu? Facilmente, dependendo do tipo da universidade que você vai fazer aqui no Brasil. Então precisa, então se vai ter numa particular, então que tenha bolsa, entendeu? Bolsa de 50%, 100%, né? Aí entra o ProUni, que já tinha esses programas que foram muito bem feitos pelos governos, né, petistas lá na década passada e tudo mais, que está tendo continuidade, está tendo retomada. Então é isso, é democratizar o acesso. As pessoas querem estudar, que bom que queiram estudar. A universidade, o conhecimento deve ser público, deve ser gratuito, deve ser de qualidade, entendeu? É isso, é o nosso tripé, né? Aqui, que também no Brasil, além de ser público, gratuito e de qualidade, tem que ser ensino, pesquisa e extensão, né? E isso eu digo assim, gente, não querendo dar carteiraço, mas sim, já passando um pouco do meu currículo, entendeu? Eu me formei em veterinária, fiz mestrado na Unicamp, em genética e biologia molecular. Fiz meu doutorado na Universidade de Bolonha, passei 4 anos lá na Universidade de Bolonha com bolsa do Ciências Sem Fronteiras, programa Ciências Sem Fronteiras, né? No retorno, fiquei ainda professor substituto 2 anos lá no Mato Grosso, e foi ali, né, ali, na verdade antes, lá na Itália já tinha começado inicialmente a dar aulas de italiano de uma forma voluntária. Então o que me levou a ensinar o italiano e que hoje eu trabalho com isso, continuo trabalhando, né, no meu horário fora de expediente, né, porque eu sou servidor público hoje, né, sou veterinário contratado pela Secretaria da Agricultura, né. Então, no meu período noturno, sábado de manhã, outros períodos eu faço, né, trabalho, principalmente para a UFMT, né, e eventualmente pego uma turminha, pego
uma dupla, outras pessoas que queiram aprender italiano e ensino italiano também para essas pessoas, né? Enfim, por prazer, né? Por prazer e também porque era uma demanda na época quando eu estava em Bolonha. Tinha muita gente que era bolsista do Ciências Sem Fronteiras, principalmente o pessoal de graduação. Né? O pessoal foi pra lá, às vezes só sabendo inglês e tal, não sabia bem direito italiano, ia passar uns 6 meses e tal. Então eu comecei a fazer uns cursos assim, que na minha época, na minha concepção, eram cursos maravilhosos, que eram cursos express, assim, sabe? Basicamente eu pegava, assim, 2 semanas com a gurizada, né? Eu iniciei primeiro indo na casa, né? Eu iniciei indo na casa de um dos alunos, combinava, e todo mundo ia lá, e aí eu praticamente ensinava só a conjugação de verbo, era só isso, e eu achava isso maravilhoso. Achava isso, nossa, uau, fantástico, isso é revolucionário, é revolucionário. Enfim, né? Para aquela situação específica, até que de fato serviu, né? Porque as pessoas estavam ali na Itália. Eles estavam tendo a influência do italiano, do vocabulário, do léxico, das expressões, o tempo inteiro com as pessoas, né, na cidade de Bolonha. Então, eu chegava ali mais para, de fato, ó, pincelar, tirar algumas dúvidas, né, principalmente de conjugação, porque, de fato, é o que pesa muitas vezes para os alunos. Eu vejo, a maioria dos meus alunos, ó, já são 5 anos trabalhando com o ensino de idiomas, então eles sempre, a conjugação sempre é complicado. Além disso, particella ti, particella ne e tal, e pronome combinati e assim vão, né? E aí começa a acumular. Aí você vê a necessidade de que ensinar apenas verbo e conjugação de verbo não é o suficiente, né? Para ensinar, para dar autonomia para a pessoa, né? Na habilidade da língua, no se expressar, no se comunicar, né? Mas tem várias outras coisas que a gente precisa dar de ferramentas para o aluno, e o aluno precisa ir atrás também, né? O professor, ele é só um orientador, o professor, ele só direciona, mas é o aluno que tem que construir o seu vocabulário e tudo mais, né? Enfim, então quando eu comecei por paixão, a paixão que eu tenho, que eu sempre tive pela educação, tá? Pela educação pública, pela educação gratuita, né? Então eu comecei a trabalhar com essa galera, assim, de uma forma voluntária mesmo, pegava os alunos, meus colegas ali e tal, que eram bolsistas, principalmente da graduação, né? E a gente fazia esses cursos, né? E aí o pessoal começou a pedir, um foi indicando pro outro, pedindo, olha, não, o Flávio é bom, tá, vai lá, não sei o quê, bababá, começou a me indicar. E o negócio, eu tive que aumentar, eu tive que criar, né? Uma escola, que daí foi quando eu fundei o projeto Giramondi, né, na minha concepção. Então eu fui num espaço coworking, né, lá de Bolonha mesmo, aluguei esse espaço coworking, né, e divulguei. E eu pensei, bom, eu preciso ter pelo menos 2 alunos para poder pagar a sala de aula, né? Então fiz os cálculos e tal, fiz a base do meu preço, o preço que eu gastava para ir de ônibus até Bolonha, porque de fato eu não morava em Bolonha, eu morava em Ozzano dell'Emilia, que é onde tem a faculdade veterinária, né, dell'Università de Bolonha. Então eu fiz esses cálculos mínimos ali e tal, e obviamente coloquei um lanche, alguma coisa e tal, e fiz, obviamente, o meu interesse, né, e tal. E, bom, cheguei naquele preço mínimo. E eu pensei, bom, eu preciso só, basicamente, então, para pagar os meus custos, eu preciso ter pelo menos 2 alunos, né. Para minha surpresa, quando eu comecei a divulgar, falei para meus alunos que estavam ali, que já tinham trabalhado comigo, né? Para os meus grupo de estudantes, que a gente tinha um grupo no WhatsApp de estudantes, né, em Bolonha. Eu falei assim, olha, eu tô com o curso aberto, quem quiser e tal, né? Divulguei ali e tal, bem simplesmente. Cara, simplesmente foram 20 pessoas que apareceram. 20 pessoas que apareceram para fazer esse curso express, né? Pá, e aí foi o susto que eu levei, falei, bah, que foi que eu comentei nos stories até essa semana, né? Falei, bah, olha, realmente, trabalhar com educação, você pode tirar uma grana, né? Você pode tirar uma grana aí vendendo e tal. A questão é que a gente sempre tem que ser honesto, né? E tem que vender a verdade, realmente, né? E vender o método que realmente traga autonomia, que traga autonomia para o estudante poder, de fato, se expressar, né? Com qualidade, de forma assertiva e tudo mais, né? E respeitando as suas características, que hoje que eu entendo depois dos 5 anos de UFMT e mais de outros colegas que eu venho acompanhando, né? Que todos profissionais da licenciatura e tudo mais, né, respeitando também a cultura, a bagagem que a pessoa traz, né, o nosso sotaque como brasileiro, né, as nossas referências, as nossas expressões, né, então a gente consegue fazer essas adaptações respeitando tudo isso e dando de fato autonomia para a pessoa, né. Bem, saí lá da Itália, voltei para o Brasil com meu doutorado, comecei a dar aula na Federal do Mato Grosso, né, para o curso de zootecnia, saudade da galera lá, dava aula de microbiologia, né. E ali também comecei a dar aulas então de italiano no programa de línguas, né, o programa de extensão da UFMT, né. E ali sim eu vi o que eu estava fazendo em Bolonha estava servindo, mas não ia servir no Brasil, nem ia adiantar dar cursos express e não conjugar verbo, né, isso aí era uma
loucura da minha cabeça, né? E aí sim, aí eu recebi formações, então são 5 anos já que eu trabalho pela UFMT, com a UFMT, e com maior amor assim, pela UFMT, no programa de línguas, né? E lá tive muita formação, muita formação. Apesar de não ter feito a licenciatura, que eu ainda quero fazer, é meu sonho fazer a licenciatura, né? Eu cheguei a me inscrever na licenciatura online que tem da Università per Stranieri di Siena, né? Estive lá presencialmente, inclusive, né? E tal, para cursos, para formação. Só que, enfim, com tantas outras coisas que foram vindo no meio do caminho, pandemia e tantas outras coisas, né? A enchente esse ano também e tal, aqui no Rio Grande do Sul. Então eu acabei não conseguindo ter condições financeiras de pagar. Olha aí, de novo, falando sobre acesso. Não tive condições financeiras de pagar o curso, porque apesar do curso lá na Università per Stranieri di Siena ser de uma universidade pública, ser de uma universidade de qualidade, as coisas na Europa não são gratuitas, tá? O serviço é público, mas não é gratuito, tá? Enfim, lá no sistema deles funciona, tá? No nosso sistema aqui no Brasil, a gente tem muita desigualdade. Nosso maior problema com o Brasil é a extrema desigualdade social que a gente tem, social e econômica, né? E se a gente ainda fizer recortes por classe, por etnia, por vários outros recortes, se aprofunda mais ainda as desigualdades, né? Então, aqui a gente tem que ter uma universidade que seja pública, que seja de qualidade e que seja gratuita, sim. Tem que ser, o ensino superior tem que ser gratuito, entendeu? Um exemplo, né? As pessoas hoje estão falando muito sobre, o jovem não quer estudar, né? Não tá querendo, não tá se matriculando e tal. Gente, eu ainda continuo acreditando que é tudo um problema de acesso, né? Tava discutindo ontem de noite com meu namorado, tomando ali, né, o nosso vinhozinho, discutindo, falando sobre toda essa questão que a gente tava, né, passando. E ele me falou assim, Flávio, tem a questão, né, que a gente pega realmente pelo recorte social, né? Essas pessoas que mal e mal acabam o ensino médio, elas precisam arranjar um trabalho, cara. Precisa arranjar um trabalho, precisa ter grana para comer, para se sustentar. Às vezes tem a mãe, tem a família e tal, e tudo mais, então precisam disso. Então, num primeiro momento, quando a pessoa tiver a oportunidade, ela vai arranjar um emprego para ter dinheiro para poder se sustentar. É isso, entendeu? Depois ela vai tentar estudar, né? Muito mal comparando é a minha situação agora, entendeu? Eu já sou um cara já adulto, já tive meu mestrado, já fiz meu doutorado, né? Já fiz meu pós-doutorado. Meu pós-doutorado, inclusive, eu trabalhei, né, num projeto que foi maravilhoso, né, feito pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e tal, né, que é sobre o sequenciamento de variantes do coronavírus, né? Então, durante a pandemia, eu fiquei fazendo esse trabalho durante o meu pós-doutorado, né? Enfim, mas tudo isso, entendeu? As coisas vão aparecendo, as demandas de trabalho. Eu tenho 2 filhos também, né? Então já fui casado, hoje, né, tenho 2 filhos. Hoje mesmo vou pra formatura do meu filho, né? Do meu filhinho mais novo, 6 anos, ele tá se formando, né, no pré-2B. Ele tá se formando com muito orgulho, obviamente. Vou lá incentivá-lo e tal, né? Nessa formatura, e depois a gente vai festejar, porque isso é importante, né? Enfim, com todas essas atribulações da vida, eu não, é isso, a pessoa não conseguir realizar esse meu segundo sonho de fazer a licenciatura em italiano, por falta de acesso, gente. Quantas universidades que vocês conhecem no Brasil que tem licenciatura em italiano, por exemplo? Tá? E online de italiano? Que eu conheço uma só e a mensalidade é muito cara. Então, nem pra mim, que já sou servidor público, que já ganho, né, relativamente bem, né, vai melhorar no ano que vem, graças a Deus vai dar uma melhoradinha, né, pra quem é de nível superior aqui do estado do Rio Grande do Sul, né. Então, mesmo assim, às vezes fica inviável pra gente, né, fica inviável, né. E aí eu tava fazendo esse curso lá na Università per Stranieri di Siena, né? Então eu tive que parar, porque basicamente a gente fica impossibilitado financeiramente de fazer isso, né? Então imagina para essas pessoas, né, que acabaram de sair, às vezes estão numa situação de vulnerabilidade, acabaram de sair da escola, né, seja do ensino fundamental ou do médio, e não conseguem ingressar, continuar com seus estudos, porque simplesmente ele tem uma necessidade mais básica, né, que é a questão do emprego para comer, gente, para ajudar a família e para tudo mais, né? Olha, prova disso de que o acesso, né, tem que ser gratuito, tem que ser, quem quer estudar vai estudar, e a gente tem que criar condições de permanência. A permanência deve ser fundamental dentro da universidade para essas pessoas, para todo mundo poder continuar, né? Seja quem tem condições, quem não tem condições, especialmente para quem não tem condições, né? Tem que ter casa estudante, tem que ter restaurante, né, universitário, entendeu? Tem que ter transporte gratuito, tem que ter passe livre para estudante. É isso aí, gente, tem que ter, entendeu? Tem que ter. Porque aí a gente permanece com essa pessoa, a pessoa consegue ficar ali, cara. Ela não vai ficar pensando em tem que comer amanhã, entendeu? Ela também quer estudar, mas ela precisa comer, né? Se ela não comer, ela não vai estudar. Essa é a matemática que acontece, entendeu?
Então, no Brasil tem que ter toda essa estrutura e de assistência estudantil, tá? Falo isso também por conhecimento de causa, sempre fui do movimento estudantil. Tá? Na Universidade Federal de Santa Maria, durante os meus 5 anos eu sempre fiz parte do diretório, nos últimos 3 anos eu fui coordenador geral do Diretório Acadêmico de Medicina Veterinária, né? Participei da Executiva Nacional dos Estudantes de Veterinária, conheci toda a galera do movimento estudantil, da UNE, né? Enfim. E depois, dentro do meu mestrado, fiz parte da ANPG, que é a Associação Nacional de Pós-Graduandos. Fui diretor lá, né? Da ANPG, representando os estudantes, principalmente da Unicamp, né? Que é a segunda maior universidade do país e tal, o segundo maior centro de excelência, assim, em pesquisa e tal, né? E lá naquela época, isso foi pelos anos de 2012, mais ou menos, né? A gente conseguiu uma vitória muito importante na época, né? Até porque o governo dialogava, né? Nós conseguimos ir até a Brasília, fizemos reuniões com o Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Com o Ministério da Educação, que eu tive a oportunidade de entrar lá dentro, conversar com o ministro da época, que era o Mercadante. Então nós dialogamos, a gente, né, conversou e a gente negociou, então, o aumento das bolsas, né, das bolsas de pesquisa, né? Então, na época, eu lembro que era 1.200 a bolsa que eu ganhava, R$ 1.200 a gente ganhava pro mestrado, então isso saltou para 1.500, 1.350 e depois foi para 1.500, tá? E eu nem peguei esse valor, porque eu já estava no meu segundo ano de mestrado, já estava terminando, né? Então, as pessoas à frente de mim pegaram esse reajuste, né, desse valor de bolsa. Até porque, antes de terminar o mestrado, eu já tinha passado uma seleção para ser professor substituto em Sinop. Foi quando é a primeira vez que eu trabalhei como professor substituto. E ali eu me encontrei como docência, né? Ali me encontrei como professor, né? E desde então eu fui correndo, né? Fui fazendo doutorado e tal, e bababá. Então, e depois eu descobri essa magia que é do ensino de idiomas, né? E o que realmente me realiza hoje como professor é ser professor de idiomas, né? Porque quem vai estudar um idioma realmente a pessoa está interessada, né? Às vezes o inglês não. Às vezes o inglês as pessoas vão estudar porque são obrigadas ou porque é a língua do patrão, né? É a língua do patrão, então a gente tem que, né, tem que aprender e tal, tem que ir atrás. Mas especialmente o italiano, outros idiomas, né? As pessoas muitas vezes vão aprender por simples paixão. Não é nem só porque, vou estudar, vou morar, preciso tirar a cidadania, né, e tal. Tem esses outros objetivos, as pessoas também vão, né, por esse objetivo. Mas mesmo a galera que às vezes precisa estudar o italiano, é muito legal, porque a pessoa começa a estudar italiano e vê o prazer que é estudar italiano, entendeu? E eu digo como professor, é um prazer também dar aula de italiano, né? E eu sempre busco esse aperfeiçoamento constante. Aonde eu puder, eu vou estar tentando me aperfeiçoar e melhorar o meu trabalho, né? Enfim, para concluir, né, espero que falei tanta coisa e fui falando assim, ó, sem textinho aqui, sem apontamentos e tal, né, porque fui falando conforme vem realmente na minha cabeça o que meu inconsciente pede para falar, porque de fato aí sim a gente traz realmente, né, honestidade e verdade com aquilo que a gente acredita e com aquilo que a gente defende, com aquilo que a gente quer, né. Então eu torço fortemente para que esse projeto continue andando, continue tramitando e com boa vitória, como é de fato que está acontecendo, né? Tomara que seja assim. E tomara ainda que melhore ainda, que não tenha, no futuro não tenha nenhum tipo de teste, tá? Que realmente quem queira estudar, que vá estudar, que tenha a oportunidade de estudar e que tenha a oportunidade de se manter, tá? Uma das coisas que eu queria ter comentado, aqui no Rio Grande do Sul, vocês sabem que tivemos a enchente, né, esse ano. E com a enchente, olha só que interessante, e foi que, assim, ó, matou a pau aquela galera que fica falando que o jovem não quer estudar, que o jovem não tem interesse, bababá. Né? Porque venham caindo, né, a quantidade de gente que se inscreve no Enem e tal para estudar. O que aconteceu? Esse ano teve a enchente, o governo federal resolveu dar gratuidade para todos os estudantes que quisessem fazer o Enem e que fossem aqui residentes no Rio Grande do Sul, tá? E o que aconteceu? Este ano no Rio Grande do Sul, houve recorde de pessoas que se inscreveram para fazer o Enem, entendeu? Então, nunca antes na história do Rio Grande do Sul houve tanta gente se inscrevendo para fazer a prova do Enem, entendeu? E basicamente qual que é o motivo? Foi gratuito, foi facilitado, entendeu? Foi facilitado. As pessoas querem estudar sim, o jovem quer estudar. O jovem não quer essa coisa que o pessoal fica vendendo, não quer fazer nenhum, não quer nem trabalhar, não quer nem estudar. Não é verdade, cara, não é verdade. O jovem quer trabalhar sim, quer ter seu dinheiro, entendeu? Quer estudar, quer melhorar, quer ter uma profissão, quer sim, tá? Quer sim. Tá? O que falta muito é isso, falta oportunidade,
falta permanência, auxílio para ele continuar, para ele estudar, para ele ir para frente, entendeu? Então é isso, sem barreiras, sem provas, né? E é isso. O que eu digo para você que me segue aqui, porque segue por conta do italiano, por causa do ensino, né? Com vários objetivos, né? Que eu digo assim, o que realmente vai te dar autonomia para você, né, na Itália é saber bem o idioma, dominar, poder se comunicar, tá? Então, acima de tudo, vá lá, procure bons serviços, tá? Procure bons serviços, gente séria, que trabalha com seriedade na questão do ensino de idiomas e no que for, tá? Inclusive tem uma rede, assim, que gostaria de citar, por exemplo, a Área de Itália, gosto muito das postagens que eles fazem, né? Mudou muito minhas concepções de várias coisas que eu tinha, né? Ali do ensino de idiomas e tudo mais. Estou sempre acompanhando a Área de Itália. Estou sempre acompanhando também a Carlota, né? A Carlota é minha ótima professora, né? E eles me ajudaram aqui, me apoiaram também quando eu passei, que eu tava mal aqui, tava precisando, né, de auxílio aqui para minha casa, pro meu carro. Fizeram campanha para me ajudar e tal, colaboraram, né? Enfim, tem tantas outras pessoas, né? Tem o Italianissimo lá do Rio de Janeiro também, do Marco Stella. Fantástico, cara fantástico, né? E tal. Enfim, muita gente séria que trabalha, que te ensina, né? Que tá ali junto contigo, realmente tá ali junto e tal. Então essa gente, a gente tem que fazer esse caminho do bem, entendeu? Professor Jonas, que tem um grupo lá só dos insegnante, né? Insegnante de italiano, né? E tal, e abre oportunidade, tá sempre assim preocupado. Então são pessoas assim que eu referencio, entendeu? São pessoas assim que eu referencio, que é gente séria, que tá preocupado, tá comprometido com a tua autonomia, acima de tudo com a sua autonomia, porque a sua autonomia na Itália vai se dar através do domínio do idioma italiano, ok? E bem, ragazzi, quer estudar? Vai estudar, vai lá, espero que seja gratuito o acesso para você na universidade. Un bacione, ci vediamo al progetto Giramondi, ci vediamo a Bologna, ci vediamo in Italia. C'è chi ammira l'antica Venezia, c'è chi esalta Trieste e Torino, chi Perugia, Rapallo e La Spezia, c'è chi dice d'andare a Firenze, se là vuoi veder la beltà. Io rispondo Calvegna, Bulagna, che dal mondo la più bella città.